Graça e paz, queridos irmãos. Salmo 34, versículo 5 diz que aqueles que olham para Ele serão iluminados. Essa manhã, nesse dia, é dia de olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aquele por quem nós vivemos, aquele por quem fomos salvos, aquele por quem nós estamos aqui hoje. Aqueles que olham para Ele serão iluminados. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos aqui, por essa adoração que pudemos participar junto com o coral. Seja exaltado, Senhor. Grande é o seu nome. Obrigado porque um dia o Senhor deixou a sua glória e veio habitar no meio desse povo, o seu povo. E foi um de nós, o Emanuel, o Deus conosco. E por causa da sua obra maravilhosa, nós que cremos, fomos então salvos. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. E um dia todo joelho se dobrará ao ouvir o nome de Jesus Cristo, que é Senhor no céu, na terra e embaixo da terra. Que o seu nome seja glorificado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. As crianças já vão descer, os pré-adolescentes ficam aqui para a palavra. E hoje, meus irmãos, nós damos sequência nessa palavra sobre o Natal, que nós iniciamos há 2 domingos atrás. E eu vou esperar um pouquinho. Dá vontade de chamar de volta e orar aqui, não é? Glória a Deus, meus irmãos. A cada dia o Senhor tem trazido mais e mais crianças para o nosso meio. Isso é a prova do crescimento orgânico da igreja, não é? Deus tem enviado uma unção nova para a igreja. Crianças nascendo e o nosso ministério infantil cada vez mais precisando de voluntários, hein? Cada vez mais precisando de gente para trabalhar. A Silvia que o diga. Então, se você deseja trabalhar nesse ministério tão importante na vida da nossa igreja, procure a Silvia no final do culto. Nós estamos precisando, está vendo? E tem muito bebezinho aqui que já vai precisar participar do culto lá embaixo. Amém, queridos. Como eu estava dizendo, a gente dá sequência nessa série sobre o Natal que eu iniciei há 2 semanas atrás. O Isaías falou aqui na semana passada também sobre o Natal. Mas essa série específica que eu quero trazer aqui como uma segunda mensagem, tem o pano de fundo de Hebreus capítulo 1. Então você pode abrir já a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. E hoje a temática da mensagem está no versículo 2. A primeira mensagem, nós ouvimos aqui Hebreus capítulo 1 e também tivemos os textos de Isaías 7 e 9. Se você está lembrado disso, quando fala da revelação do Cristo. Quando a revelação pelos profetas se deu a respeito daquele que viria. E aqui no versículo 2 de Hebreus, que você pode acompanhar comigo, por favor. Então, Hebreus capítulo 1, verso 2, o autor de Hebreus vai dizer assim: mas nestes dias, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
Então, no versículo 1, ele está dizendo que antigamente Deus falou muitas vezes, através, e de muitas maneiras, através dos pais pelos profetas. E no versículo 2, a revelação já é pelo próprio Filho. Então, hoje eu queria falar sobre o nascimento do Cristo. O Cristo que nasce nessa terra. Se nós olharmos para Filipenses capítulo 2, nós vamos ver ali o relato de Paulo de que o Deus da glória se esvaziou da sua glória e veio habitar em forma de servo. E a si mesmo se humilhou, se tornando esse servo, se tornando um de nós. E é assim que se deu o nascimento do Cristo, do Deus encarnado, do Emanuel, que tanto foi citado nas canções aqui do coral. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez presente. Não é um Deus que ninguém sabe como é, de onde veio, mas é um Deus presente. Um Deus que está conosco, que veio habitar entre nós e permanece conosco. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus do qual nós adoramos. E esse é o Deus que nós servimos. O Emanuel, o Deus conosco. Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Um evento que transformou a história da humanidade. Ele não só trouxe esperança e salvação, mas também a manifestação plena do amor de Deus por mim e por você. Então nós vamos explorar este maravilhoso evento através dos textos então de Hebreus capítulo 1, verso 2 e também de Lucas capítulo 2, versos 10 a 14, que também foi muito citado nos cânticos aqui. E nós vamos destacar aqui 3 aspectos importantes do nascimento de Jesus. O primeiro deles é a revelação final e completa de Deus, que nós acabamos de ler aqui no versículo 2 da carta aos Hebreus. De cara, a gente pode ver alguns contrastes interessantes aqui entre o verso 1 e o verso 2. No verso 1, ele diz que antigamente. Já no verso 2 aqui, ele está falando que nesses últimos dias. Antigamente, a revelação veio através pelos pais, através dos profetas. Mas nesses últimos dias, a revelação vem pelo Filho. No versículo 1, também ele fala que a revelação vem para os pais. Mas no versículo 2, a revelação é para nós. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós não estamos tratando de uma história do passado, mas uma história do presente. E também uma história que reflete diretamente no nosso futuro. Não só no nosso futuro nessa terra, mas o nosso futuro por toda a eternidade. E se isso não for importante para você, eu não sei o que é. Interessante que na quarta-feira aqui no discipulado com os universitários a gente falava sobre isso. Sobre a nossa expectativa em relação ao futuro, mas não o futuro das nossas profissões, do nosso futuro profissional, do nosso futuro familiar, mas do nosso futuro na eternidade junto com Deus, que é mais importante do que tudo. E é interessante quando a gente pensa no nosso futuro, seja para os universitários que estão pensando numa profissão de futuro, ou para nós que já estamos na nossa profissão, mas almejamos algo melhor, conforto, talvez coisas que passam pela nossa cabeça como planejamento de vida, mas nada se compara com a eternidade que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador viverão, onde não há sofrimento, não há choro, não há dívidas, não há contas para pagar, não há dores, mas uma eternidade de alegrias junto com Deus. É disso que fala o versículo 2, a revelação plena de Deus já veio para mim e para você, e o nome dela é Jesus Cristo. E essa revelação nos garante um futuro de paz.
e uma eternidade de gozo e de alegria. Ele fala a respeito de Jesus, dizendo que ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus herda do seu Pai toda a criação, absolutamente toda, tudo é dele. Paulo diz em Romanos 11, versículo 36, o seguinte, ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. É de Cristo todas as coisas, é de Cristo eu e você, é de Cristo toda a natureza criada, pertence a Ele. Ele quem fez, pertence a Ele, e é para louvor dEle, absolutamente tudo. E ele diz, é pelo qual Jesus Cristo, que também fez o universo. A pré-existência, a autoridade de Jesus, o poder dEle, a plena divindade do Filho ficam evidentes aqui, no seu papel de criar o universo. João capítulo 1, versos 1 a 3, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E não fica por aí, ele diz que o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi pelas mãos de Cristo que eu e você fomos feitos. Foi pelas mãos de Cristo que tudo que você olha ao seu redor foi feito. E sem Ele, nada disso existiria. Um Deus assim é digno da sua adoração? Um Deus que criou todas as coisas com as suas próprias mãos é digno do seu louvor? Por isso que o Isaías vem aqui antes de começar o coral cantar e diz que não é uma apresentação, e de fato não é, mas um convite para a adoração deste Jesus Cristo, digno de todo o nosso louvor, de toda a glória. Louvado seja esse Senhor. Todo o universo foi feito pelas mãos dele. Paulo também diz em Colossenses, e ele vai um pouco além, ele diz, Colossenses 1, 16 e 17, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa é a hora que brota do seu coração um desejo ardente de adorá-lo e dizer o quanto ele é importante para você. Essa é a hora dos seus lábios se abrirem e dizerem o quanto Jesus Cristo é maravilhoso. Eu repito, essa é a hora dos seus lábios se abrirem e dizerem o quanto Jesus é maravilhoso. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus, meus irmãos. Ele é tudo o que nós precisamos, absolutamente tudo. Dele nós aprendemos absolutamente tudo. Toda a revelação de Deus, absolutamente toda a revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Toda a revelação de Deus que era necessária para mim e para você está na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem nós precisamos, é dele de quem nós dependemos. Bendito seja o grande e poderoso Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar?
dá para a gente falar de algo tão grandioso, tão sublime, e não nos render em adoração. Seja exaltado, Jesus. Nós estamos aqui por Tua causa. O Senhor é merecedor da nossa adoração, de curvarmos a nossa fronte diante de Ti, diante do Teu senhorio, diante da Tua grandeza. Tudo foi criado por Ti, e em Ti encontra propósito. Senhor, grande é o Teu nome. Senhor, nós nos rendemos diante do Teu senhorio. O Deus que criou todas as coisas se esvaziou para habitar entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. A segunda grande coisa que eu e você precisamos saber a respeito do nascimento de Cristo Jesus, nós encontramos lá em Lucas capítulo 2, abra comigo por favor. Lucas capítulo 2, dos versos 10 a 12, que fala da boa notícia de grande alegria. O coral cantou para nós aqui que havia ali pastores, e esses pastores foram surpreendidos com a presença de um anjo, e o anjo trazia consigo uma mensagem. O verso 10 a 12 de Lucas 2 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Qual seria a melhor notícia que você poderia ter hoje? Se você ligasse no jornal, um noticiário, qual seria a notícia esperada de hoje? Seria a melhora da economia? Será que talvez pudesse ser a descoberta da cura de alguma doença incurável? O fim de alguma guerra? Seriam ótimas notícias, não é? Notícias maravilhosas que todos nós talvez esperamos. Quando ligássemos a TV ou abríssemos um jornal, ler ali ou assistir notícias como essas. Mas nós não nos damos conta de que a melhor notícia de todas já foi dada. Lucas começa nos dizendo que o anjo lhes disse. O texto de Lucas 2, então, a partir do verso 8, trata do anúncio do anjo aos pastores sobre o nascimento de Jesus. O portador aqui não foi nenhum âncora de um telejornal famoso. Não foi nenhum jornalista acostumado a dar furos de notícia. Essa grande notícia só poderia vir de alguém que estivesse ligado à fonte, diretamente ligado à fonte. O anjo é o enviado para dar essa grande notícia. E quando ele chega para dar notícia, ele diz: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. A palavra traduzida aqui para boa nova ou boa notícia é a mesma para evangelho. Evangelho, meus irmãos, é a boa nova,
a boa notícia de grande alegria que eu e você recebemos. Evangelho é a boa notícia de que Cristo Jesus veio. E Ele veio para governar. Ele veio para salvar. Essa é a grande notícia que eu e você recebemos. Ao contrário do medo, a boa notícia, ela traz esperança. Quem necessita de esperança em dias tão maus como os que nós temos vivido? Quantos corações aflitos necessitam de uma boa notícia de esperança? Essa semana nós tivemos a notícia de um aluno do Jailton, de 20 anos, que cometeu suicídio. Eu fico pensando, como um jovem de 20 anos que desiste da vida não anseia por uma boa notícia, para que ele encontre esperança. E agora, esses pais que sofrem a perda do filho não aguardam uma boa notícia que traga a eles esperança. Quantas pessoas ao nosso redor sofrem profundas aflições, porque precisam de uma boa notícia que lhes traga esperança. E sabe o que é mais doloroso, meus irmãos? É que nós temos essa boa notícia. Nós portamos essa boa notícia, que é capaz de trazer esperança para aquele que está perdido, para aquele que está em aflição, para aquele que está com o coração aflito. O anjo disse: não tenham medo, porque eu estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria. Essa grande notícia de alegria é a notícia que certamente trará uma alegria incontida que transborda do coração daquele que a recebe. A grande notícia não está restrita a esse grupo seleto que se encontra aqui sentado nessas poltronas confortáveis todos os domingos de manhã. Essa notícia não é só para quem assina o canal de TV de noticiário da IB Catuaí ou da Igreja Presbiteriana de Rolândia. Essa boa notícia é para todo o povo. Para todo o povo. Os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, a sua família. E a notícia é essa, é que hoje, na cidade de Davi, a notícia começa dando a localidade. O repórter anjo direto da cidade de Davi. A expressão cidade de Davi aqui se refere a Belém, cidade natal do rei Davi. E no contexto bíblico, Belém é muito significativa por ser o local de nascimento de Davi e que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. A referência a Belém como a cidade de Davi enfatiza aqui a ligação messiânica de Jesus com a linhagem de Davi, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento, que o Messias viria da casa da linhagem de Davi. Essa expressão também destaca a importância histórica e teológica de Jesus nascer em Belém, conforme foi anunciado pelos anjos a esses pastores, reforçando então que
a legitimidade de Jesus como Messias prometido, como é dito lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De Belém, de uma pequena cidade, Deus escolheu para que o Rei da Glória nascesse. E a notícia segue. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis a grande notícia. Essa é a notícia mais grandiosa, mais poderosa, mais maravilhosa que eu e você poderíamos ter. Nos nasceu o Salvador, o Cristo nosso Senhor. Ele é Salvador porque Ele é nosso libertador, o nosso Redentor. Ele pode libertar você, ou quem quer que seja, de qualquer tipo de prisão. Ele tem as chaves. Ele pode te libertar. Mas você pode estar pensando: mas o meu pecado é... Não sei se Deus me perdoaria. Ele é Salvador. Ele pode te libertar. Mas aquela pessoa, ela... Não sei se Deus olharia para aquela pessoa. Ele é Salvador. Ele é Redentor. E não há nada difícil demais para Ele. Porque Ele é o Cristo. Porque Ele é ungido para ser Rei eterno. Ele é o escolhido de Deus para ser Rei. E nada nem ninguém pode ocupar o trono que é devido a Ele, que é no meu e no seu coração. Não há espaço no nosso coração para idolatria nenhuma, para reinado nenhum que não seja de Cristo Jesus. E se você abrir o seu coração nesta manhã, Cristo vem e toma o lugar dele no seu coração. Toma o lugar dele no trono do seu coração, que talvez possa estar ocupado por você mesmo, talvez possa estar ocupado pelo dinheiro, talvez possa estar ocupado pelo trabalho do qual você se dedica tanto, talvez possa estar ocupado na sua futura carreira profissional, na qual você persegue tanto, talvez possa estar ocupado por alguém, um marido, uma esposa, um filho. Se você abrir o seu coração hoje, Cristo vem e toma lugar dele em seu coração. Então Ele governará, será Salvador, será Cristo e será Senhor, porque o Senhor governa. É aquele que dá destino à sua vida. Não o acaso, não as circunstâncias, mas o Senhor. É o Senhor que tem nas mãos todo o poder e autoridade para governar. E o anjo termina a notícia dizendo: e isso servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Se você olhar os versos anteriores, versos 8 e 9, você vai ver que durante a vigília da noite, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagina essa cena. Você está lá na noite escura, com o seu rebanho, e um anjo do Senhor aparece diante de você. Mas não só o anjo, a glória do Senhor fica ao redor de todos esses pastores. Imaginem que coisa grandiosa
aqueles homens viram. E não só isso, o anjo traz consigo uma notícia. Eis que na cidade de Davi nos nasceu o Cristo, o Senhor, o Salvador. Uma notícia maravilhosa que eles tanto esperavam. Diante da glória de Deus, diante de um anjo, diante de uma notícia tão grandiosa como essa. E aí o anjo diz, e isso vai servir de sinal para vocês, esse Deus, esse Messias, esse Senhor, estará envolto em faixa, deitado numa manjedoura. Os pastores devem ter ficado, opa, peraí, como assim? Está falando do Deus, do Emanuel, do Deus conosco. Você disse manjedoura? Sim, esse é o sinal. Que incrível é saber que o Deus de toda a glória nasceu e sua primeira cama foi um coxo para alimentar animais. Mas isso se torna não muito surpreendente, pensando que o seu último repouso foi uma cruz. Porque Jesus não veio passear. Jesus não veio tirar férias. Ele veio libertar o seu povo. Só um Deus se entregando a si mesmo, se sacrificando desta forma, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, com o coração contrito, entendendo de uma vez por todas, de que Ele entregou a vida dele por mim, por você. Ele teve tudo o que nós merecíamos, para que eu e você tivéssemos o que Ele merecia. A terceira grande reflexão que eu e você precisamos hoje de manhã é que a glória de Deus veio sobre a terra e com ela a paz entre os homens. Os versos 13 e 14 nos dizem assim: e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Depois de declarar essas coisas, os pastores viram algo que muito provavelmente deve ter sido a maior apresentação de coral de todas as eras. O coral de hoje foi muito, muito, muito bom, não foi? Mas o que esses pastores viram? Eles viram milhares de anjos cantando. De repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus. Eram milhares de anjos. Uma verdadeira multidão que era impossível de contar. Eles louvavam Deus porque, se olharmos no verso 9, o próprio Deus estava presente. A glória de Deus envolveu todo aquele lugar. A glória do Senhor brilhava ao redor deles. E isso fez com que eles ficassem tomados de temor. Que visão deve ter sido essa, meus irmãos? E quando a presença de Deus está, não há outra coisa que você possamos fazer além de adorá-lo, além de nos render em adoração a esse Deus maravilhoso. É por isso que domingo após domingo nós subimos aqui e dizemos para vocês: cantem conosco, adorem conosco, porque Deus se faz presente no nosso meio. A presença de Deus através do Espírito Santo é real no nosso meio, e se Deus está presente, Ele é digno da nossa adoração.
E eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse cântico é conhecido como Glória in excelsis Deo. Também foi cantado aqui. Glória a Deus nas alturas. O grande coro celestial cantou naquele dia. Dar glórias a Deus não é dar a Ele algo que Ele não tenha. Pelo contrário, é a confissão da magnífica glória que Ele possui eternamente. Nas maiores alturas. É confessarmos que a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque a Ele pertence a glória. E essa paz é a paz que só pode vir por aquele que acaba de nascer, porque Ele é o príncipe da paz. Não é uma paz condicional. Não é uma paz que você tem desde que você faça as coisas como tem que ser feito. É uma paz que tem aquele que conhece Jesus. Opa, lembrei de uma música aqui agora, né? Essa paz é a paz que permite que eu e você tenhamos relacionamento com Deus. Romanos 5:1 diz que justificados, pois pela fé, por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você, temos então paz com Deus. O povo a quem Deus quer bem é o povo que obteve o favor imerecido de Deus, a sua graça, por meio de Cristo Jesus. Que grande e boa notícia eu e você temos para dar neste Natal. O Salvador, o Cristo, o Senhor já veio. Ele está entre nós. O Salvador, o Cristo, o Senhor, traz esperança para o aflito, para o perdido, que eu tenho certeza que você conhece. Talvez seja essa a notícia que muitos ao seu redor precisam ouvir nesse Natal. Quanta esperança essa notícia pode trazer para quem está desesperançado, está em aflição, sem nenhuma expectativa na vida. Por isso, meus irmãos, não perca mais tempo e proclame a boa nova de que Cristo Senhor, o Salvador, o Cristo, já veio e pode transformar a vida mais sem jeito que houver. A revelação de Deus está completa em Cristo Jesus. A boa notícia é de grande alegria para mim e para você, e é para todos. A glória a Deus nas maiores alturas, porque há paz na terra entre os homens, em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor se entregou naquela cruz, mas antes disso o Senhor veio, esteve entre nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado porque hoje nós podemos celebrar essa grande notícia de grande alegria, de que Cristo, o nosso Senhor, nasceu em Belém. Louvado seja o Senhor.